Todos achavam que Juan Cunha era gay, mas quando Rosilda Brenha caiu no colo dele, tudo mudou. O CEO mais enigmático de Campinas acabara de dispensar mais uma assistente. A terceira em 2 meses. Os funcionários da Tec Cunha sussurravam pelos corredores que ele simplesmente não suportava mulheres por perto. É gay, com certeza, diziam entre dentes. Viu como ele se afasta quando alguma se aproxima demais? O homem tem pavor de contato físico com qualquer mulher. E realmente parecia verdade. Juan Cunha, aos 32 anos, nunca fora visto com uma namorada. Nas festas da empresa, evitava cumprimentar as funcionárias com beijos no rosto, mantinha distância segura de qualquer presença feminina. E quando alguma secretária ousava se aproximar demais, ele literalmente recuava, como se estivesse diante de um animal perigoso. A Tec Cunha, sua empresa de acessórios tecnológicos e desenvolvimento de software, era a maior do interior paulista. Com faturamento anual que superava os 50 milhões de reais, Juan construíra um império baseado em inovação e perfeccionismo obsessivo. Tablets ultra-resistentes, capas inteligentes para smartphones, carregadores wireless de última geração, tudo saía de suas fábricas com a marca da excelência. Mas sua vida pessoal era um mistério que alimentava fofocas intermináveis. Naquela manhã de terça-feira, Juan entrou na sala de reuniões com passos firmes, mas seu rosto se contorceu ao ver a xícara de café abandonada sobre a mesa. Uma mancha escura maculava o relatório financeiro trimestral, aquele que apresentaria aos investidores japoneses na sexta-feira. Seus dedos finos se cerraram contra a madeira polida da mesa. Detestava desorganização, sujeira, qualquer coisa fora do lugar. Limpeza. Sua voz ecoou pelo interfone, seca como sempre. Sala de reuniões. Agora. Rosilda Brenha chegou em 10 minutos, esfregando as mãos nervosas no avental azul da empresa. Aos 28 anos, já havia passado por 13 empregos diferentes, todos em serviços gerais. Sabia que não podia se dar ao luxo de perder mais este, especialmente considerando que sustentava a mãe diabética e ainda pagava prestações da casinha simples na zona leste de Campinas. "Desculpe, senhor Cunha", murmurou, evitando olhar diretamente para ele. A equipe do turno anterior deve ter esquecido de recolher. Silêncio. Ele cortou o ar com um gesto brusco, os olhos azuis intensos a estudando como se fosse uma equação matemática complexa. Ela era diferente das outras funcionárias da limpeza. Cabelos cacheados, castanhos, escapando do rabo de cavalo preso com um elástico simples, pele morena que brilhava suavemente sob a luz artificial do escritório, e um perfume suave de canela que contrastava com o ambiente antisséptico. Havia algo genuíno nela que o intrigava, mas também o incomodava profundamente. Uma naturalidade que ele havia perdido há muito tempo. Rosilda avançou cuidadosamente para recolher a xícara, mas o salto desgastado do sapato, o mesmo par que usava há 2 anos, escorregou no piso encerado. Ela tentou se equilibrar, braços girando no ar, mas a gravidade foi mais forte. Juan viu tudo em câmera lenta. O corpo dela girando em direção à sua cadeira, os olhos castanhos arregalados de surpresa, os braços se debatendo em busca de apoio. E então, aconteceu. O quadril dela colidiu diretamente com a perna dele. E, de repente, Rosilda Brenha estava sentada no colo do homem mais rico e misterioso da cidade. O tempo parou. Juan sentiu algo quebrar dentro de si, mas não da maneira que esperava. Seus músculos travaram, sim, mas não pelo nojo habitual que sentia quando alguma mulher o tocava acidentalmente. Era calor. Um choque elétrico subindo por onde a coxa macia dela pressionava a sua, onde o perfume de canela invadia seus sentidos, onde o calor do corpo feminino despertava algo que ele pensava estar morto para sempre. Pela primeira vez em 3 longos anos, desde que desenvolvera sua condição, ele não teve uma crise de pânico, não sentiu o aperto no peito, a falta de ar, o suor frio que sempre vinham quando uma mulher se aproximava demais. Em vez disso,
Sentiu desejo, puro, ardente e completamente inesperado. Rosilda percebeu imediatamente o volume crescendo sob ela e saltou como se estivesse em chamas. Meu Deus, desculpe! Seus olhos castanhos arregalaram-se ainda mais. Eu juro que não foi de propósito. Acabara de sentar no colo do homem que, segundo todos os rumores da empresa, era gay e adorava demitir mulheres na primeira oportunidade. O homem que nunca tocava ninguém, que evitava até mesmo apertar mãos femininas nas reuniões. Juan se levantou abruptamente, ajeitando o paletó italiano com movimentos bruscos e descontrolados. Sua mente estava em caos, tentando processar o que acabara de acontecer. Como era possível? Como seu corpo havia reagido daquela forma? Nos corredores da Tec Cunha, os funcionários sussurravam constantemente sobre ele. É gay, certeza absoluta, nunca toca ninguém, tem nojo de mulher. Meu primo trabalhou numa empresa onde ele fez negócio, disse que o cara não cumprimenta nem as executivas. Mas ali, naquela sala de reuniões, uma verdade incontestável pulsava no ar rarefeito. Ele estava excitado, genuinamente, fisicamente excitado, depois de muito, muito tempo. Juan franziu os lábios, sentindo ainda o eco fantasma do calor de Rosilda impregnado em sua perna. A reação de seu corpo era inédita, perturbadora e, ao mesmo tempo, estranhamente libertadora, como se uma parte dele que estava hibernando houvesse despertado de repente. Saia! Ordenou, mas a voz saiu mais rouca e trêmula do que pretendia. Rosilda recuou até bater na parede de vidro, o coração martelando descontroladamente contra as costelas. Eu juro por Deus que foi sem querer, Sr. Cunha. Pode descontar do meu salário, pode me transferir de setor, pode... Saia agora. A voz dele saiu quase irreconhecível, carregada de uma urgência que ela não conseguia interpretar. Ela hesitou por um momento. Havia algo muito estranho na maneira como ele a fitava. Não era raiva, não era nojo. Era algo que parecia uma mistura de pânico e curiosidade. Como se ela fosse um quebra-cabeça que ele precisasse decifrar urgentemente. Não ouviu? Ele virou de costas bruscamente, os ombros tensos sob o terno impecável. Quando a porta se fechou com um clique suave, Juan deixou escapar um suspiro trêmulo que havia estado prendendo. Apoiou as mãos trêmulas na mesa, tentando controlar a respiração irregular. Aquele simples contato acidental desencadeara uma reação que 3 anos de terapia intensiva, 2 psiquiatras diferentes e uma quantidade obscena de antidepressivos não conseguiram produzir. Seu corpo havia respondido, havia desejado, havia sentido prazer no toque feminino pela primeira vez desde que tudo havia desmoronado. Do outro lado do corredor, Rosilda encostou a mão no peito, ainda sentindo o coração disparado. Apoiou-se na parede fria, tentando processar o que acabara de acontecer. Ele não é gay, murmurou para si mesma, a revelação chegando como um raio em céu limpo. A descoberta veio como um choque elétrico percorrendo sua espinha. O pânico nos olhos azuis dele fora autêntico, mas definitivamente não era repulsa ou nojo. Era algo muito mais complexo e perturbador. Era desejo puro, assustador, como se ele mesmo não soubesse como lidar com a própria reação. E havia outra coisa que a intrigava. Por alguns segundos, antes do susto tomar conta, ela havia sentido que ele não queria que ela saísse de cima dele. Havia percebido como os músculos das pernas dele se contraíram, não para afastá-la, mas como se estivesse tentando memorizar a sensação. Enquanto isso, Juan havia se trancado no banheiro executivo de seu escritório, água gelada escorrendo pelo rosto pálido. Mas a imagem de Rosilda teimava em voltar com força total. Os cachos escuros escapando do lenço simples, a curva delicada do pescoço quando ela se inclinou para pegar a xícara, o calor macio do corpo feminino contra o seu.
Depois de 2 anos sem conseguir tocar ninguém do sexo oposto, sem ter uma crise de ansiedade severa, Juan sabia uma coisa com certeza absoluta. Queria desesperadamente repetir aquela sensação. E isso o apavorava mais do que qualquer ataque de pânico já havia conseguido. A luz artificial fluorescente do escritório batia cruelmente nos arquivos pessoais espalhados sobre a mesa de mogno. Rosilda Brenha, 28 anos, ensino médio completo no Colégio Estadual Professor João Silva, 13 empregos anteriores em empresas de limpeza, salário atual de R$ 1.518 mensais. Juan estudava cada linha daquele dossiê como se fosse analisar um contrato milionário com investidores internacionais. Cada detalhe importava. Nascida e criada na Vila Padre Anchieta, zona leste de Campinas. Filha de pequenos produtores rurais da região de Olambra, especializados em flores e hortaliças. Pais ainda vivos, mas enfrentando dificuldades financeiras com a pequena propriedade. Mãe diabética, aposentada por invalidez. Uma irmã mais nova, Carla Brenha, de 25 anos, conhecida pelo temperamento explosivo e pela proteção feroz em relação a Rosilda. Nenhum registro criminal, nenhuma dívida no Serasa, referências profissionais sempre positivas, apesar da rotatividade alta nos empregos. Nada naquele relatório justificava o tremor incontrolável em suas mãos quando assinara sua nova contratação 10 minutos antes. Observava pelo vidro fumê de seu escritório enquanto ela se arrumava nervosamente no corredor, esfregando os braços como se tentasse apagar alguma sensação persistente. Os nós dos dedos de Juan bateram levemente no vidro. Rosilda estremeceu como se tivesse levado um choque e olhou diretamente através do espelho unilateral. Ele sabia que ela não podia vê-lo de forma alguma, mas seus olhos castanhos acertaram exatamente sua posição, como se pressentisse a observação intensa. Era impossível, mas aconteceu. Entre! Sua voz saiu pelo interfone, ligeiramente distorcida pelo sistema eletrônico. Rosilda entrou como quem pisa em um campo minado, segurando o contrato de trabalho contra o peito, como se fosse um escudo protetor. Seus sapatos faziam um ruído suave contra o piso de mármore italiano. Senhor Cunha, eu... Engoliu seco, a garganta ressecada. Nem sei digitar direito num computador, mexo só no básico, Word, essas coisas simples. Ele girou a cadeira de couro lentamente, como um predador estudando sua presa. Eu não a contratei para digitar. Ela franziu a testa, confusa. Então para quê? Juan se levantou com movimentos precisos, aproximando-se com passos medidos e calculados. Rosilda não recuou, mas seus dedos se contraíram instintivamente no papel, amassando levemente as bordas. A 3 passos de distância, ele parou, perto o suficiente para sentir novamente aquele perfume suave de canela, longe o suficiente para manter o controle. Você me tocou anteontem, disse, a voz saindo mais baixa e íntima do que pretendia. Rosilda corou intensamente, o vermelho subindo desde o decote modesto da blusa até as orelhas. Foi um acidente terrível, eu juro pela alma da minha mãe. Eu sei que foi. Virou-se abruptamente, caminhando até a janela panorâmica que dava vista para todo o centro de Campinas. O fato é que eu gostei da sensação, e não tive minha reação habitual. O silêncio pesou entre eles como uma cortina densa. Lá fora, um avião cruzava o céu azul, minúsculo e distante, deixando um rastro branco que se desfazia lentamente. Qual era a reação habitual? Ela ousou perguntar, a voz saindo num fio. Juan fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem para uma confissão que nunca havia feito para ninguém. As palavras vieram lentas, dolorosas. Dificuldade respiratória severa, ataques de pânico incontroláveis, suores frios, tremores, náuseas. Houve uma pausa longa. Isso é muito sério. Rosilda soltou uma risada nervosa antes de cobrir rapidamente a boca com as mãos. Desculpe, não quis rir. Você tem algum trauma específico com mulheres?
Os cantos da boca de Juan tremeram quase imperceptivelmente. R$ 8.000 por mês, disse abruptamente, mudando o rumo da conversa. Horário flexível. Você fará exatamente o que eu precisar, quando eu precisar. Os olhos dela arregalaram-se como pratos. Isso é mais de 6 vezes o que eu ganhava na limpeza. Você é a primeira mulher que toco há 3 anos inteiros sem ter uma crise nervosa. Ele a interrompeu, a confissão saindo como uma bala. Já estou farto das especulações maldosas sobre minha sexualidade. Seu trabalho será simplesmente ficar do meu lado o máximo de tempo possível. Ela mordeu o lábio inferior, pensativa. A oferta era tentadora demais para ser verdade, mas havia algo nos olhos dele que a fazia acreditar na sinceridade desesperada por trás das palavras. E se eu disser não? Juan inclinou a cabeça ligeiramente. Então volta para o setor de limpeza amanhã de manhã, como se esta conversa nunca tivesse acontecido. Do outro lado da cidade, na elegante casa do Cambuí, Dona Conceição Cunha mexia o açúcar no café da tarde com mais força do que seria necessário. A colher tilintava contra a porcelana fina numa batida nervosa e repetitiva. Meu filho contratou uma faxineira como assistente pessoal, resmungou para o marido, que lia jornal na poltrona ao lado. Alguma interesseira esperta deve ter posto a mão nele. Conceição, o Juan é um homem adulto e inteligente. Seu Antônio tentou acalmar, abaixando o jornal. Adulto e vulnerável. Depois do que aquela víbora da Patrícia fez com ele, qualquer mulher calculista pode se aproveitar da fragilidade emocional do meu menino. Os olhos dela brilharam com desconfiança maternal feroz. Preciso conhecer essa tal de Rosilda pessoalmente. Investigar suas intenções. De volta ao escritório da Tec Cunha, Rosilda olhou alternadamente para as próprias mãos calejadas pelo trabalho e depois para as dele, manicuradas e suaves. Aceito, disse finalmente, erguendo o queixo num gesto de determinação, mas com uma condição inegociável. Ele arqueou uma sobrancelha, intrigado. Você nunca, jamais, pode se apaixonar por mim. Juan riu. Realmente riu. Um som grave e genuíno que ecoou pela sala. Isso nunca vai acontecer, murmurou, estendendo a mão direita para o aperto que selaria o acordo. No último segundo, porém, seus dedos recuaram instintivamente. O velho medo ainda estava ali, bem no fundo, pairando como um fantasma persistente entre eles. Mas Rosilda sorriu com paciência maternal, como se entendesse perfeitamente. Havia algo nos olhos azuis dele que a intrigava profundamente. Uma mistura devastadora de força empresarial e fragilidade emocional que despertava nela um instinto protetor que nem sabia possuir. Tudo bem, disse suavemente, baixando a própria mão. Podemos começar bem devagar. Sem pressa! Na Tec Cunha, a notícia da contratação inusitada se espalhou pelos andares como fogo em palha seca. Leonardo Ferraz, sócio minoritário de Juan e secretamente seu maior rival comercial, não conseguia esconder o sorriso maldoso que se formava em seus lábios finos. Interessante escolha do nosso CEO, comentou casualmente com Bruna Vasques, que havia sido colega de Rosilda na limpeza. Uma faxineira como assistente executiva. Juan deve estar realmente desesperado para manter as aparências heterossexuais. Bruna, consumida pela inveja que crescia como erva daninha em seu peito, concordou com fervor. Ela sempre foi calculista, Dr. Leonardo. Desde que trabalhamos juntas, percebi que a Rosilda tinha segundas intenções. Leonardo já planejava meticulosamente como usar aquela informação a seu favor. Há 8 meses vinha articulando silenciosamente um golpe para tomar o controle acionário da empresa. E agora tinha o pretexto perfeito na palma da mão: instabilidade emocional e decisões irracionais do CEO. Enquanto isso, em seu apartamento de cobertura com vista panorâmica para toda Campinas, Juan se servia de um copo generoso de uísque escocês de 18 anos, tentando processar mentalmente tudo o que havia acontecido naquele dia surreal. Pela primeira vez em 3 longos anos, sentia-se quase normal.
como se uma parte fundamental de si mesmo, que estava morta e enterrada, tivesse despertado subitamente do coma emocional. Rosilda Brenha. O nome ecoava em sua mente como uma música estranha, mas não desagradável. Havia algo nela que o intrigava além da obviedade da atração física, uma naturalidade, uma espontaneidade que ele havia perdido completamente depois de tudo que passou. Talvez, pensou antes de adormecer naquela noite, observando as luzes da cidade através da janela do quarto, ela pudesse ser muito mais do que apenas uma solução temporária para seus problemas psicológicos. Talvez ela fosse exatamente o que ele precisava para voltar a ser humano novamente. Uma semana depois, o escritório inteiro da Tec Cunha parou como se o tempo tivesse congelado quando Rosilda colocou a mão nas costas de Juan durante uma reunião de diretoria. Ela não pensou duas vezes. Estava cansada de vê-lo agir como um robô programado nas reuniões, tenso e distante de todos os funcionários, como se estivesse constantemente lutando contra fantasmas invisíveis. Quando ele passou por ela na ampla sala de reuniões, se dirigindo para pegar alguns papéis que havia esquecido, ela simplesmente esticou o braço e encostou a palma da mão delicadamente entre suas omoplatas, como se fosse o gesto mais natural do mundo. "Você esqueceu isso", disse com voz suave, segurando a caneta Mont Blanc que ele havia deixado cair no chão sem perceber. O silêncio foi instantâneo e ensurdecedor. Os 8 executivos presentes na reunião congelaram completamente, olhos arregalados, mandíbulas ligeiramente abertas, como se tivessem testemunhado um milagre bíblico ou um crime hediondo. Juan ficou absolutamente imóvel, músculos tensos como cordas de violino sob o terno italiano impecável. Cada pessoa naquela sala sabia de sua aversão patológica ao contato físico feminino. Era lenda na empresa, mas ali estava ele, deixando a mão de uma mulher descansar calmamente em suas costas por 5 segundos inteiros. Ele se virou devagar, como se cada movimento fosse calculado. Pegou a caneta com dedos que tremiam quase imperceptivelmente e murmurou um "obrigado", tão baixo que apenas ela conseguiu ouvir. Mas seus olhos azuis brilharam com algo que ninguém mais na sala foi capaz de perceber. Algo que parecia uma mistura de gratidão, surpresa e um calor que ele pensava ter perdido para sempre. Os sussurros começaram antes mesmo dela sair da sala de reuniões. "Vocês viram? Ele deixou ela tocar nele." "Impossível. O Juan tem pavor de contato físico com mulheres." "Minha nossa, será que ele está melhorando? Talvez ela seja realmente especial." Leonardo Ferraz observava toda a cena de seu escritório através das paredes de vidro, o maxilar contraído em uma linha dura de descontentamento. Aquela mulher estava definitivamente arruinando seus planos cuidadosamente elaborados. Precisava agir mais rápido do que havia planejado. 3 dias depois, num final de tarde chuvoso, Rosilda recebeu uma ligação direta de Juan. Sua voz soava estranhamente formal, quase distante. "Preciso que você chegue mais cedo amanhã, às 5:30 da manhã." Ela aceitou sem questionar, mas no dia seguinte, quando ele chegou pontualmente às 6 horas, ela já estava lá há meia hora. Olheiras profundas marcavam seu rosto, e o café que havia preparado era tão forte que era possível sentir o aroma intenso da cafeína a metros de distância. "Que horas exatas você acordou?" perguntou, observando-a tentar esconder discretamente um bocejo atrás da xícara. Ela esfregou os olhos vermelhos. O ônibus da madrugada é sempre imprevisível quando se mora na Zona Leste. Saí de casa às 3:30 para garantir. "Não!" A palavra saiu mais firme do que ele pretendia. "Não está tudo bem assim." Ele evitou cuidadosamente o olhar dela, ajustando papéis na mesa de forma totalmente desnecessária. "Você vai passar o resto da semana no meu apartamento." Rosilda quase cuspiu o café. "Como é que é?" "Quarto de hóspedes", esclareceu rapidamente, as palavras saindo em jato. "Chegamos juntos, saímos juntos. Eficiência pura de trabalho." "Eficiência?"
Ela cruzou os braços, um sorriso provocante nos lábios. Só isso mesmo? Ele finalmente a encarou diretamente. Havia algo estranho e vulnerável em seus olhos azuis. Exatamente isso, mentiu descaradamente. Rosilda sabia perfeitamente que era mentira, mas aceitou mesmo assim. Havia algo no jeito como ele a olhava que fazia seu coração acelerar de forma totalmente inconveniente. O apartamento dele era literalmente outro mundo. Cobertura duplex no edifício mais luxuoso do Cambuí, com vista panorâmica de 180 graus para toda Campinas. Móveis de design italiano, obras de arte nas paredes, uma cozinha equipada como as de restaurantes profissionais. Rosilda nunca havia estado em um lugar tão sofisticado em toda a sua vida. A academia do prédio abre às 5 da manhã, disse Juan, aparecendo na porta do quarto de hóspedes com uma toalha esportiva sobre o ombro. Sem o terno executivo formal, usando apenas uma camiseta de algodão e shorts de corrida, ele parecia mais jovem, mais acessível e humano. A academia do condomínio era intimidadora como um centro de treinamento olímpico. Rosilda se sentiu como um peixe completamente fora d'água, especialmente quando Juan começou a ajustar os aparelhos e explicar os exercícios com a mesma seriedade e precisão de uma reunião de diretoria com investidores japoneses. Isso é supino, apontou para o banco acolchoado. 3 séries de 12 repetições cada. Eu sei perfeitamente o que é supino. Ela resmungou com falsa irritação, mas quando tentou levantar a barra, o peso estava absolutamente impossível para seus braços não treinados. Juan não riu, nem demonstrou qualquer condescendência. Apenas ajustou os pesos com um movimento preciso e profissional. Tente novamente, agora com menos carga. Na 4ª tentativa frustrada, ele finalmente suspirou e se posicionou atrás dela, as mãos pairando cuidadosamente perto da barra. Eu seguro para dar segurança. Você só levanta. Rosilda sentiu o calor do corpo dele irradiando pelas suas costas, sua respiração controlada perto do pescoço. Concentrou-se tanto na proximidade perturbadora que dessa vez conseguiu completar a série inteira. O leg press foi uma experiência ainda mais constrangedora. Rosilda colocou os pés na posição completamente errada na plataforma, e quando tentou empurrar o peso, os joelhos quase dobraram perigosamente para o lado. Juan agiu com reflexos rápidos, segurou suas pernas firmemente, guiando-as para a posição anatômica correta. Seus dedos eram surpreendentemente quentes e firmes contra a pele dela. Por um segundo eterno, ele não retirou imediatamente as mãos. Apenas permaneceu ali, tocando-a deliberadamente, como se estivesse testando cuidadosamente os próprios limites e reações. Então, como se tivesse subitamente se queimado, recuou as mãos bruscamente. Desculpe. Pelo quê? Ela franziu a testa, genuinamente confusa. Você só me ajudou a não me machucar. Ele não respondeu verbalmente, mas Rosilda observou atentamente como ele olhou para as próprias mãos depois, como se não conseguisse acreditar completamente no que havia acabado de fazer voluntariamente. Na esteira elétrica, Rosilda decidiu impressionar e mostrar que não era totalmente sedentária. Aumentou a velocidade muito além de suas capacidades. Seu pé escorregou na superfície em movimento e, de repente, estava caindo perigosamente para trás. Juan reagiu com reflexos impressionantes antes que ela pudesse bater violentamente no chão. Seus braços a envolveram com força, puxando-a firmemente contra o peito, salvando-a de uma queda que poderia ter causado ferimentos sérios. Por um instante que pareceu uma eternidade, ficaram parados exatamente naquela posição. Rosilda sentia o coração dele batendo acelerado contra suas costas. Seus músculos estavam tensos, mas ele não a soltou imediatamente. "Está tudo bem?" perguntou, a voz saindo mais suave e preocupada do que ela jamais havia ouvido. Ela se virou devagar nos braços dele. Seus rostos ficaram perigosamente próximos, respirações se misturando. "Está tudo bem agora", murmurou. Ele a soltou então,
mas não antes que Rosilda sentisse claramente seus dedos apertarem levemente seus braços, como se uma parte dele não quisesse realmente deixá-la ir. Naquela noite, no silêncio aconchegante do apartamento, duas pessoas ligaram para Rosilda quase simultaneamente. Primeiro foi Lúcia Santos, melhor amiga desde os tempos de colégio. Você literalmente sumiu do mapa, Rô. O que diabos está acontecendo na sua vida? Estou morando temporariamente com meu chefe, Rosilda confessou, tentando soar casual. Antes que Lúcia pudesse responder, a campainha tocou. Era Carla Brenha, sua irmã mais nova, com os cabelos escuros cortados num bob rebelde e olhar desconfiado. Carla, como você descobriu onde eu estava? Investiguei. Ela entrou sem cerimônia, examinando cada detalhe do apartamento luxuoso. Desde quando você mora em um palácio, maninha? Rosilda suspirou. Conhecia aquele tom. Carla tinha o dom de ser protetora e inconveniente ao mesmo tempo. É temporário, só para facilitar o trabalho. Trabalho? Carla arqueou uma sobrancelha. Desde quando faxineira mora com o patrão? Esse cara não é aquele gay misterioso que todo mundo comenta? Ele não é gay, Carla. Ah, claro que não é. Riu com sarcasmo. E eu sou a rainha da Inglaterra. Rô, você está sendo muito ingênua. Homem rico sempre tem segundas intenções. Você não o conhece e você conhece. Carla cruzou os braços. Me conta uma coisa. Vocês já se beijaram? O silêncio de Rosilda foi resposta suficiente. Pensei que não. Carla suspirou. Escuta, maninha. Eu não confio nesse cara. Algo me diz que ele está escondendo alguma coisa grave. Enquanto essa conversa acontecia do outro lado da cidade, no prédio comercial espelhado da Tec Cunha, Leonardo Ferraz trabalhava até tarde tramando meticulosamente seu próximo movimento. Carla decidiu que precisava conhecer melhor esse tal de Juan Cunha. No dia seguinte, apareceu na Tec Cunha se passando por uma possível fornecedora de plantas ornamentais. Conseguiu uma reunião de 15 minutos com o CEO. Senhor Cunha, ela se apresentou com falsa cordialidade. Represento a Flora Brenha, especializada em paisagismo corporativo. Juan a recebeu educadamente, mas Carla notou imediatamente como ele evitava qualquer contato físico, como mantinha distância segura dela. Sua empresa tem ótimas referências. Ela mentiu, observando cada reação dele. Por acaso o senhor conhece minha irmã, Rosilda Brenha? Trabalha aqui na limpeza. O rosto de Juan mudou sutilmente. Conheço. É uma funcionária competente. Que bom. Carla sorriu, mas seus olhos permaneceram calculistas. Ela me contou que o senhor a promoveu recentemente. Deve confiar muito nela. Confio, ele respondeu, mas havia algo na voz que Carla não conseguiu decifrar. Saindo da reunião, ela tinha mais perguntas do que respostas. Havia algo estranho naquele homem, mas não conseguia identificar exatamente o que. Se não conseguisse separar Juan daquela mulher por métodos sutis, Leonardo não hesitaria em usar táticas mais diretas e agressivas. A guerra estava apenas começando, e agora havia uma nova peça no tabuleiro, uma irmã desconfiada e superprotetora. O apartamento estava mergulhado em um silêncio aconchegante quando voltaram da academia. Rosilda se jogou exausta no sofá de couro italiano, pernas ainda tremendo visivelmente do treino intenso, enquanto Juan foi direto para a cozinha americana buscar água gelada. Ela observou fascinada enquanto ele bebia, a garganta trabalhando de forma hipnotizante, músculos do antebraço flexionando sob a luz suave dos spots embutidos. Havia algo genuinamente hipnótico naquele homem quando ele finalmente baixava todas as suas guardas cuidadosamente construídas. Juan, ele parou de beber imediatamente, garrafa ainda na mão. Por que você se desculpou mais cedo na academia? O ar da sala ficou visivelmente pesado. Ele colocou a garrafa no balcão de granito com cuidado excessivo e desnecessário, como se precisasse de tempo precioso para escolher cada palavra que sairia de sua boca. Você não vai conseguir entender completamente.
Me conta. Eu realmente quero te ajudar de alguma forma. Juan respirou fundo, olhos azuis fixos na janela panorâmica onde a cidade de Campinas brilhava intensamente lá embaixo, como se as luzes pudessem lhe dar coragem para a confissão que estava por vir. Há exatos 5 anos, começou, a voz saindo completamente plana e controlada, como se estivesse lendo um relatório técnico para investidores. Me envolvi romanticamente com uma colega de trabalho, Patrícia Mendes, diretora de marketing da empresa na época. Rosilda permaneceu completamente imóvel, mal ousando respirar. No começo, era apenas algo casual, descompromissado. Saíamos para jantar, cinema, alguns fins de semana juntos. Nada muito sério. Ele fechou os olhos brevemente. Depois de 3 meses, ela começou a dizer que eu era o grande amor da vida dela, que não conseguia viver sem minha presença, que éramos almas gêmeas destinadas a ficar juntas para sempre. O nó no estômago de Rosilda começou a apertar desconfortavelmente. Quando finalmente tentei terminar o relacionamento porque percebi que não sentia o mesmo, ela literalmente me perseguiu de forma obsessiva. Mandava mais de 100 mensagens por dia no celular. Aparecia no meu prédio de madrugada, no escritório, na academia. Chorava desesperadamente, gritava na frente de todo mundo. Dizia que ia se matar se eu a abandonasse. Juan abriu os olhos e olhou diretamente para Rosilda. Voltei com ela por pena pura, por culpa, por medo de que ela realmente fizesse alguma loucura contra si mesma. E depois? Rosilda perguntou suavemente, já suspeitando que o pior ainda estava por vir. 6 meses depois, quando ela finalmente me tinha completamente controlado e submisso, ele riu, mas foi um som completamente sem humor. Descobri por acaso que ela estava me traindo descaradamente há meses com meu próprio sócio, Leonardo Ferraz. Os dedos de Juan se apertaram involuntariamente. Quando a confrontei com as evidências, quando mostrei as fotos, as mensagens, ela virou completamente o jogo. Me acusou publicamente de assédio sexual e moral. Disse para qualquer um que quisesse ouvir que eu a agredia física e psicologicamente, que a obrigava a ficar comigo contra a vontade dela, que usava meu poder econômico para chantageá-la. Rosilda sentiu o sangue gelar nas veias. Ela ameaçou abrir um processo criminal e trabalhista milionário, destruir completamente minha reputação profissional e pessoal. Chegou a dar entrevistas para jornais locais, inventando histórias sobre meu comportamento. Sua voz ficou ainda mais baixa. Paguei uma fortuna astronômica para ela calar a boca definitivamente e desaparecer da minha vida. E foi depois disso que você desenvolveu as reações de pânico com mulheres, sim. Ele olhou fixamente para as próprias mãos. Meu corpo começou a entrar em colapso total sempre que alguma mulher me tocava, como se estivesse se defendendo automaticamente antes que eu pudesse ser falsamente acusado novamente de alguma coisa. Rosilda se levantou lentamente do sofá, aproximando-se dele com movimentos cuidadosos. E comigo, Juan? Como você se sente comigo? Ele a olhou nos olhos, e havia algo devastadoramente vulnerável na expressão dele. Com você, meu corpo simplesmente esqueceu completamente de ter medo. Ela parou exatamente a 1 passo de distância. Você ainda toma antidepressivos, ansiolíticos, essas coisas? Tomo uma combinação de medicamentos há 3 anos, mas não fazem muito efeito prático. Rosilda não o tocou imediatamente. Em vez disso, se sentou cuidadosamente no balcão ao lado dele, joelhos quase se tocando, invadindo seu espaço pessoal, sem ser invasiva. Eu não sou ela, Juan. Eu sei perfeitamente disso. Que tal fazermos um teste científico? Ela disse, olhos castanhos brilhando com uma mistura calculada de desafio e ternura maternal. Ele arqueou uma sobrancelha, intrigado apesar do nervosismo óbvio. Eu vou tocar em você de forma gradual e controlada. Ela ergueu as mãos, deixando-as pairar no ar entre eles. E você vai me dizer exatamente quando quiser que eu pare. Sem pressão, sem pressa. Juan engoliu seco visivelmente. Seus músculos ficaram tensos como cordas de violão.
mas ele acenou com a cabeça numa confirmação silenciosa. Rosilda começou de forma extremamente devagar e delicada. Primeiro, apenas as pontas dos dedos no peito dele, exatamente sobre o coração que batia acelerado. Ele prendeu a respiração instintivamente, mas não se moveu nem um milímetro. "Tudo bem até agora?" perguntou com voz suave como seda. Ele fez que sim com a cabeça, olhos azuis fixos intensamente nos dela. Ela deslizou as mãos calmamente para os ombros largos, sentindo a tensão muscular sob a camiseta fina de algodão. Depois pelas costas, firme mas delicada, como se estivesse tentando lembrá-lo fisicamente de que aquele toque era real, seguro, bem intencionado. "Você está conseguindo respirar normalmente?" Ela brincou suavemente, sentindo os músculos dele relaxarem gradualmente sob suas palmas. "Estou tentando com todas as forças." A voz dele saiu rouca e vulnerável. Rosilda sorriu encorajadoramente e então levantou as mãos até o rosto masculino. As palmas acariciaram suas têmporas com delicadeza infinita, os polegares traçando cuidadosamente a linha forte da mandíbula. Ele fechou os olhos, concentrando-se completamente em cada ponto mínimo de contato. Quando finalmente abriu os olhos novamente, o que ela viu neles fez seu próprio coração acelerar perigosamente. Não havia medo, não havia pânico, não havia tensão. Só calor puro. Só desejo genuíno e avassalador. "Você se tornou literalmente o remédio que eu procurava desesperadamente", ele confessou, voz saindo como um sopro íntimo. "Eu gosto muito de você, Juan." Rosilda deixou escapar sem conseguir se controlar. "Eu sinceramente acho que não sei mais como fazer isso direito", ele admitiu com honestidade brutal. "Não sei como ser alguém que você realmente merece." Rosilda não conseguiu resistir por mais um segundo. Puxou-o para baixo delicadamente e o beijou. Foi como despertar algo que estava adormecido há anos. Juan respondeu ao beijo com uma urgência desesperada que a surpreendeu completamente. Suas mãos encontraram a cintura dela, puxando-a para mais perto, como se ela fosse desaparecer a qualquer momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam completamente ofegantes, lábios ainda perigosamente próximos. "Acho que o teste científico foi um sucesso absoluto", ela murmurou, rindo baixinho. Juan não riu. Em vez disso, encostou a testa na dela com delicadeza, olhos fechados, como se estivesse tentando gravar aquele momento para sempre na memória. "Eu gosto muito de você também, Rosilda." 3 palavras simples, mas reais como nunca. "Eu também gosto de você." Ela sorriu e o beijou novamente, mais devagar dessa vez. "Agora me leva para a sua cama, antes que eu invente um teste ainda mais ousado." Ele riu então, um som rouco e genuíno, e a levantou no colo sem cerimônia. Pela primeira vez em 3 longos anos, Juan Cunha não pensou em traumas, medicamentos, terapias ou passado doloroso. Só pensou nela, só sentiu ela, só quis ela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, 2 pessoas diferentes tramavam ativamente contra eles. Leonardo Ferraz se encontrava discretamente com Dona Conceição num café elegante do centro. "Sua preocupação maternal é completamente válida, Dona Conceição", dizia ele com falsa sinceridade. "Essa mulher pode realmente estar se aproveitando da fragilidade emocional do Juan." "Eu sabia que havia algo errado." Conceição bateu a mão enluvada na mesa. "Uma faxineira não vira assistente executiva da noite para o dia sem ter segundas intenções. Preciso proteger meu filho dessa aventureira." "Deixe tudo por minha conta." Leonardo sorriu com maldade mal disfarçada. "Tenho um plano infalível para abrir os olhos dele." No prédio espelhado da Tec Cunha, Bruna Vasques, antiga colega de limpeza de Rosilda, não conseguia esconder a inveja corrosiva que a consumia por dentro. Ver a ex-companheira transformada em assistente executiva, morando no apartamento do patrão, a corroía como ácido. Ela sempre foi calculista e interesseira,
sussurrava venenosamente para qualquer funcionário que quisesse ouvir suas fofocas maldosas. Desde que trabalhamos juntas, percebi que a Rosilda tinha um plano para subir na vida às custas dos outros. Os inimigos estavam se organizando metodicamente, mas Rosilda e Juan, agora finalmente unidos por algo mais forte que medo, estavam prestes a descobrir que juntos eram infinitamente mais poderosos do que qualquer um deles poderia imaginar separadamente. O salão do grande hotel de Campinas brilhava intensamente com luzes baixas e o tilintar constante de taças de cristal bacará. Era o lançamento oficial do mais novo produto revolucionário da Tec Cunha, um carregador wireless que funcionava até mesmo através de superfícies espessas. E absolutamente toda a elite empresarial da região estava presente para o evento. Rosilda e Juan estavam sentados confortavelmente à mesa principal de honra, conversando em voz baixa e rindo como dois adolescentes completamente apaixonados, descobrindo o amor pela primeira vez. Ela usava um vestido azul marinho de seda que Juan havia insistido em comprar numa boutique caríssima do shopping, e pela primeira vez em muitos anos, ele parecia genuinamente relaxado e feliz em público. Foi exatamente quando um casal se aproximou sorrateiramente e ocupou os lugares vazios ao lado deles que tudo mudou. Juan literalmente congelou no lugar. Rosilda percebeu imediatamente e com clareza cristalina o modo como os dedos dele se contraíram involuntariamente em torno da taça de champanhe. A respiração que ficou visivelmente mais curta e controlada. Olhou atentamente para o casal que havia se sentado. Um homem de terno italiano caríssimo, com sorriso afiado como lâmina, e uma mulher loira, de vestido justo vermelho, que mal conseguiu disfarçar o choque e o despeito ao ver Juan acompanhado. "Juan, meu querido", a mulher disse com voz melosa, lábios pintados se curvando num sorriso que definitivamente não chegava aos olhos frios. "Quanto tempo sem nos vermos?" Ele não respondeu uma única palavra, apenas se encolheu ligeiramente, como se toda a luz e energia que Rosilda conhecia tivesse sido sugada e apagada de repente. "Vocês se conhecem?" Rosilda perguntou com falsa inocência, já suspeitando exatamente quem eram aquelas pessoas. "Ah, então essa é a famosa nova assistente." Patrícia riu com desdém mal disfarçado, examinando Rosilda de cima a baixo com um olhar calculadamente crítico. "Que interessante." Leonardo Ferraz serviu vinho tinto para si mesmo, examinando o líquido contra a luz das velas antes de tomar um gole teatral. "Nem todas as pessoas nasceram para apreciar um vinho de verdade, não é mesmo?" Comentou diretamente para Rosilda, esperando claramente que ela não entendesse a indireta classista. Juan apertou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Os músculos da mandíbula estavam visivelmente tensos, pulsando. Rosilda viu perfeitamente o tremor sutil nas mãos dele, aquele mesmo tremor inicial que aparecia quando o medo antigo começava a vencer a razão. Ela agiu decisivamente antes que ele pudesse entrar em pânico total. Deslizou a mão por cima da dele com firmeza e determinação, entrelaçando os dedos de forma possessiva e protetora. Patrícia quase engasgou violentamente com o vinho ao presenciar o gesto íntimo. "Tem razão", Rosilda disse calmamente, sorrindo com doçura venenosa. "Nem todo mundo nasceu para ser a cura de alguém. Algumas pessoas nascem especificamente para ser a doença." Leonardo soltou uma gargalhada seca e desagradável. "Ah, Juan, então os rumores são mesmo verdadeiros. Você ainda está tentando desesperadamente fingir que gosta de mulher?" Olhou para Rosilda com pena teatral. "Ele é gay assumido, querida. Só está usando você como fachada pública para esconder a verdadeira orientação sexual dele." Rosilda não hesitou nem por um segundo. Pegou calmamente a taça de vinho tinto e virou-a com movimentos deliberados sobre o terno caríssimo do homem, o líquido escuro manchando irreversivelmente o tecido italiano. "Ops!"
Ela piscou inocentemente, fingindo-se completamente desastrada. Desculpe, mas eu realmente não sei beber vinho adequadamente. Leonardo saltou da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico, mas Rosilda já estava de pé, puxando Juan determinadamente pela mão. Vamos embora daqui agora mesmo, ela disse, lançando um olhar gelado e cortante para o casal. Antes que essa imundície toda nos contamine. Juan não ofereceu resistência. Seguiu-a imediatamente, mas não antes de lançar um último olhar longo para os dois. Um olhar que comunicava sem necessidade de palavras que ele finalmente estava completamente livre daquele passado. Leonardo, com o terno completamente encharcado e arruinado, conseguiu agarrar Rosilda pelo braço antes que ela pudesse sair completamente do salão. Você não faz a menor ideia de com quem está mexendo, sua... Ele jamais conseguiu terminar a frase ofensiva. Juan agiu primeiro, com reflexos que surpreenderam a todos. Ela viu algo mudar drasticamente em seus olhos azuis. Um lampejo de determinação e fúria que nunca havia presenciado antes. Sem qualquer aviso ou hesitação, Juan deu um passo firme à frente e desferiu um soco tecnicamente perfeito no queixo do ex-sócio. O impacto foi tão violento e preciso que Leonardo literalmente voou para trás, derrubando 2 cadeiras no caminho e desabou completamente inconsciente no chão de mármore. O salão inteiro parou, como se o tempo tivesse congelado. Patrícia gritou histericamente. Os seguranças do hotel correram na direção deles, mas Juan já estava conduzindo Rosilda rapidamente para a saída. Ninguém vai jamais colocar a mão na minha mulher. Sua voz era firme e controlada, sem qualquer vestígio do tremor anterior. Quando finalmente saíram do hotel, a noite estava fresca e perfumada. E Juan ainda segurava a mão dela com força protetora. Você nunca havia batido em alguém antes na vida, havia? Rosilda perguntou, ainda meio chocada com a violência súbita. Ele examinou os próprios punhos, como se também estivesse processando mentalmente o que acabara de fazer. Jamais, mas valeu completamente a pena. Então, pela primeira vez naquela noite tensa, ele sorriu. Um sorriso largo, genuíno e libertador que fez Rosilda rir junto nervosamente. Você foi absolutamente incrível lá dentro. Ela balançou a cabeça admirada. Adorei ver você defendendo nossa honra. Estou aprendendo com a melhor professora. Ele a puxou para um beijo rápido e intenso ali mesmo na calçada. Eu te amo completamente, Rosilda. Eu também te amo, Juan. Rosilda sabia instintivamente uma coisa fundamental. Aquela noite definitivamente não havia sido sobre vingança ou violência. Havia sido sobre cura definitiva, sobre libertação, sobre finalmente fechar um capítulo doloroso para sempre. 3 meses depois, quando já moravam juntos oficialmente no apartamento, dividindo não apenas o espaço, mas também sonhos e planos futuros, Rosilda sentiu borboletas intensas no estômago ao entrar na familiar sala de reuniões do 42º andar. A mesa de mogno estava completamente coberta por pétalas frescas de rosas vermelhas. Juan estava de pé diante da janela panorâmica, de costas para ela, mãos nos bolsos do terno. Quando se virou lentamente, seus olhos azuis estavam visivelmente úmidos de emoção. Você se lembra exatamente do que aconteceu aqui nesta sala? Perguntou, a voz saindo mais suave e vulnerável do que ela jamais havia escutado. Rosilda sorriu com carinho infinito. Claro que lembro. Eu caí desastradamente no seu colo e você quase teve um ataque cardíaco de susto. Ele riu baixinho, mas então sua expressão ficou completamente séria e solene. Lentamente ajoelhou-se com elegância no chão entre as pétalas perfumadas e retirou algo pequeno do bolso interno do paletó. Um anel de noivado simples, mas absolutamente perfeito. Naquele momento eu não tinha a menor consciência. Ele começou engolindo seco. Mas você estava literalmente me salvando da morte emocional. Você entrou na minha vida como um furacão destruidor e reconstrutor ao mesmo tempo, e conseguiu arrumar e curar tudo que eu havia bagunçado e ferido dentro de mim mesmo.
Rosilda sentiu lágrimas quentes queimarem intensamente nos olhos. Cada toque seu foi um remédio milagroso. Cada risada sua foi uma etapa de cura. Cada dia ao seu lado foi um passo em direção à vida normal que eu pensava ter perdido para sempre. Ele ergueu o anel com as mãos ligeiramente trêmulas. Eu te amo mais do que tudo, mais do que minhas regras, mais do que meus medos, mais do que minha própria vida. Rosilda Brenha, você aceita ser minha esposa? Ela não conseguiu responder com palavras. Atravessou a sala em 3 passos rápidos, caiu de joelhos junto dele no meio das pétalas e o beijou com toda a força e paixão que tinha guardada no peito. Quando finalmente se separaram para respirar, suas lágrimas de felicidade haviam molhado completamente o rosto dele também. Isso é um sim? Ele perguntou, rindo nervosamente entre os beijos molhados. É um finalmente, meu amor, ela respondeu, prendendo o rosto dele entre as palmas das mãos. Era sobre tempo, é um sim para toda a vida. E quando ele deslizou cuidadosamente o anel em seu dedo anelar, não houve tremor, não houve medo, não houve ansiedade, apenas amor puro, verdadeiro e eterno. Epílogo. O grande dia do casamento amanheceu absolutamente claro e sereno, como se até mesmo o céu e toda a natureza tivessem se preparado especialmente para abençoar aquele momento único e especial. O jardim da fazenda histórica nos arredores de Campinas estava decorado com delicadeza e sofisticação, mas com um toque especial. As flores eram todas da propriedade dos pais de Rosilda, em Rolambra. Juan havia feito questão disso. Lucia Santos, agora oficialmente madrinha de casamento, ajudava Rosilda com os últimos detalhes do véu delicado de renda francesa. Nunca, em todos esses anos de amizade, tive tão absolutamente radiante, minha querida amiga. Carla, como irmã e segunda madrinha, ajustava as flores no cabelo da noiva. Depois de conhecer melhor Juan e ver como ele havia ajudado financeiramente seus pais, salvando a propriedade da falência, ela havia mudado completamente de opinião sobre ele. Admito que estava errada sobre seu marido, ela sussurrou para Rosilda. Quando ele apareceu na fazenda com aquele projeto de revitalização do cultivo, papai chorou de emoção. É porque finalmente encontrei minha verdadeira casa. Rosilda sorriu, observando seu próprio reflexo no espelho antigo. Do outro lado da propriedade, seu João e Dona Maria Brenha, os pais de Rosilda, não conseguiam esconder o orgulho. A pequena propriedade rural havia se transformado em um negócio próspero, graças ao investimento e orientação técnica que Juan providenciara. Nunca pensei que minha filha se casaria com alguém tão bom, Dona Maria comentou, enxugando os olhos. Ele não só salvou nossa terra, como salvou nossa Rosilda, concordou seu João. Do outro lado da propriedade rural, Juan ajeitava a gravata de seda com mãos ligeiramente trêmulas de nervosismo e emoção. Seu pai, seu Antônio, bateu carinhosamente no ombro do filho. Estou tremendamente orgulhoso de você, meu garoto. Ver como você ajudou a família dela me fez ter ainda mais certeza de que escolheu a pessoa certa. Até mesmo Dona Conceição, que depois de conhecer melhor Rosilda havia admitido humildemente que estava completamente enganada sobre ela, confessara ao marido. Ela é realmente diferente de todas as outras, Antônio. Essa moça ama nosso filho de verdade, com sinceridade. A tradicional marcha nupcial começou a tocar suavemente. Todos os convidados se levantaram respeitosamente quando Rosilda finalmente apareceu no final do corredor improvisado entre as árvores centenárias, caminhando lentamente pelo tapete branco em direção ao altar rústico. Seu pai, visivelmente emocionado até as lágrimas, a conduzia com orgulho infinito em direção ao homem que havia se tornado a razão de sua felicidade. Os olhos de Juan brilhavam intensamente com lágrimas de alegria não derramadas. Quando ela finalmente chegou ao seu lado, ele murmurou baixinho só para ela ouvir. Você está absolutamente deslumbrante. Vocês estão preparados para este compromisso sagrado? Perguntou o celebrante com voz solene.
As promessas matrimoniais foram pronunciadas com vozes embargadas de emoção, mas firmes na convicção do sentimento. Cada palavra ecoava não apenas no jardim florido, mas profundamente dentro do coração de cada pessoa que presenciava aquele momento mágico. Juramentos sinceros de amor incondicional, de apoio mútuo nos dias difíceis, de risos compartilhados e caminhos unidos para sempre, acontecesse o que acontecesse. Aceito, disse Juan, a voz completamente embargada de emoção pura. Aceito, repetiu Rosilda, sorrindo através das lágrimas de felicidade. Agora vocês podem se beijar como marido e mulher, anunciou o celebrante com satisfação. O beijo foi suave, repleto de promessas e esperanças. Os convidados explodiram em aplausos emocionados, mas para Rosilda e Juan, naquele instante perfeito, só existiam eles dois no universo inteiro. 8 meses depois do casamento, uma notícia maravilhosa trouxe ainda mais cores vibrantes ao quadro já completamente colorido de felicidade do casal. Rosilda estava grávida. Você tem certeza absoluta? Juan perguntou, segurando delicadamente o teste de gravidez com mãos visivelmente trêmulas de emoção. Certeza total e completa. Ela riu, observando a expressão de êxtase puro que se espalhava pelo rosto do marido. Ele a envolveu cuidadosamente em seus braços, girando-a pela cozinha espaçosa de seu novo lar. Eu te amo tanto que nem consigo expressar em palavras, murmurou contra os cabelos perfumados dela. Também te amo mais que tudo, ela respondeu, sabendo intimamente que havia encontrado não apenas um grande amor, mas um verdadeiro lar, uma família real, um futuro sólido e promissor. A Tec Cunha prosperava magnificamente sob a nova gestão completamente renovada. Leonardo Ferraz, após o escândalo público do evento, havia sido definitivamente afastado da sociedade e expulso da empresa. Bruna Vasques, descoberta tentando sabotar arquivos importantes do sistema, fora imediatamente demitida por justa causa. Juan havia criado uma nova divisão na empresa, Tec Cunha Agro, especializada em tecnologia para pequenos produtores rurais. O primeiro projeto piloto havia sido implementado exatamente na propriedade dos pais de Rosilda, em Olambra, transformando-a numa fazenda modelo de agricultura inteligente. Sistemas de irrigação automatizada, estufas climatizadas controladas por aplicativo, sensores de umidade do solo conectados à internet, tudo financiado pela empresa e servindo como laboratório de inovação. A propriedade, que estava à beira da falência, agora era uma das mais produtivas da região. Papai está irreconhecível de tão orgulhoso, Carla comentava sempre que visitava a irmã. E mamãe não para de elogiar o genro. As pessoas certas permaneceram e cresceram profissionalmente. As pessoas erradas se afastaram naturalmente. E assim, dessa união extraordinária marcada pelo amor verdadeiro e pela superação de traumas profundos, nasceu uma família linda e sólida, construída sobre alicerces inquebrantáveis de fé, esperança renovada e um sentimento que jamais poderia ser chamado de casual ou passageiro. Porque tudo, absolutamente tudo, desde o primeiro olhar acidental, desde aquele pequeno tropeço que mudou 2 vidas completamente para sempre, parecia ter sido cuidadosamente traçado por mãos divinas muito maiores que as suas. Rosilda Brenha Cunha, agora diretora de recursos humanos da Tec Cunha, olhava pensativa pela janela panorâmica de seu escritório executivo, enquanto acariciava ternamente a barriga de 7 meses. Juan entrou silenciosamente, envolvendo-a por trás com carinho infinito. "Em que está pensando, amor da minha vida?" perguntou suavemente, beijando o pescoço dela. "Em como um simples tropeço desastrado mudou nossas vidas inteiras para sempre. Foi o melhor tropeço da minha existência." Ele riu, colocando as mãos grandes sobre as dela na barriga arredondada. "Nossa filha vai nascer numa família absolutamente cheia de amor verdadeiro. Como você tem tanta certeza de que é menina? Intuição pura de pai apaixonado."
Ele sorriu. E vai ser exatamente linda como a mãe. Rosilda se virou completamente em seus braços, observando com amor infinito aquele homem que um dia todos pensaram erroneamente ser gay, mas que na verdade estava apenas esperando pacientemente pela pessoa certa para despertar o amor que sempre existiu adormecido dentro dele. Te amo para sempre, Juan Cunha. Para sempre e um dia a mais. Ele respondeu, selando com um beijo apaixonado a promessa de uma vida inteira de felicidade juntos. Do lado de fora, a cidade de Campinas seguia seu ritmo natural e acelerado. Mas dentro daquele escritório, dentro daquele abraço protetor, o tempo parecia completamente suspenso. Carla entrou sem bater, como sempre fazia, interrompendo o momento romântico. Desculpem o timing terrível, mas precisam ver isso. Ela segurava um tablet mostrando uma reportagem. A revista Exame quer fazer uma matéria sobre a Tec Cunha Agro. Vocês viraram um case de sucesso nacional. Rosilda riu. Minha irmã, sempre tão inconveniente quanto protetora. Alguém precisa cuidar de vocês dois, Carla retrucou, mas sorria com carinho. Aliás, papai mandou dizer que a nova estufa já está produzindo o dobro do esperado. Ele quer batizar a primeira neta de Esperança em homenagem ao que vocês trouxeram para a nossa família. Juan e Rosilda trocaram olhares emocionados. Haviam encontrado não apenas o amor, mas uma família verdadeira, completa, imperfeita e perfeita ao mesmo tempo. E assim guardaram para sempre o segredo mais lindo que ninguém jamais poderia ter imaginado. Que o amor verdadeiro e sincero, quando finalmente chega na hora certa, tem o poder milagroso de curar qualquer ferida emocional, unir famílias inteiras e transformar completamente qualquer vida, por mais quebrada que ela esteja.